Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE. Confiança no futuro. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 213 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 1 de junho de 2022, Dia da Criança. Viva! Crianças, alegria de todo mundo. Vamos todos juntos brincar. Dia da Criança, viva! É junho, levanta o punho. Senhor Santo, dia 1 de junho, eu me revejo tanto nesse dia 1 de junho. É o meu mundo, me considero uma eterna criança. Levanta o punho, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ai, 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 a barriga dói, a cabeça dói, a barriga dói, a cabeça dói, ai, você pode, você não me aguenta. O gato da vizinha, atrevido, o meu todo peixe da mamãe. Sabe o que aconteceu? O gato fugiu, o gato fugiu, o gato fugiu. E eu, corrida, 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 corrida. É junho, levanta o punho, é junho. Levanta o punho, é junho. Levanta o punho, é junho. Levanta o punho, Muito bom. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, direção de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Hoje vamos ter a rubrica Fiscalidade para abordar o tema dos benefícios fiscais para as empresas e o nosso convidado hoje é o Dr. Nuno Chaves, técnico do Gabinete Jurídico da Administração Geral Tributária. Bom dia, Dr. Nuno Chaves, e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina Silvestre. Muito obrigado. É a minha primeira vez aqui no programa Contas na Hora, um programa que é de responsabilidade SEI da OCPCA. Temos muito gosto em participar. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade e a disponibilidade que a Administração Geral Tributária também tem dado. Sempre precisamos de um técnico da AGT, a Administração Geral Tributária disponibiliza imediatamente. Nós agradecemos imenso e cá entre nós, eu adoro ter a AGT em estúdio. Veio-te tirar as dúvidas todas, tantas
preocupações. Então, ter aqui a Administração Geral Tributária, somos todos alunos e a Administração Geral Tributária é o professor e vamos ouvir o professor. Então, doutor, o nosso mesmo muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui nesta edição 213 do Contas na Hora. De acordo com a Lei número 8 de 2022, publicada a 14 de abril, aprova o Código dos Benefícios Fiscais para as Empresas, um pacote que visa o alargamento da base tributária e um maior controle dos benefícios fiscais. O que são benefícios fiscais e quais os principais benefícios previstos nesta lei? São medidas de caráter fiscal, como não poderia ser, excepcional e, ao mesmo tempo, temporário, que visam conceder uma vantagem ou um desagravamento face à regra normal de tributação. Quem tem um benefício fiscal, em termos materiais, significa que terá uma tributação diferente daquela que se aplica à generalidade dos contribuintes. Benefícios fiscais significa a não arrecadação de receitas fiscais ou a redução da arrecadação de receitas fiscais com o objetivo de prosseguir finalidades de caráter extrafiscal, como sendo a promoção da cultura, a promoção do meio ambiente, a execução de alguns interesses de caráter econômico. Portanto, os benefícios fiscais, no fim do dia, são vantagens fiscais que o Estado concede aos contribuintes. Podia mencionar aqui os principais benefícios previstos nesta lei? Um código recente que foi aprovado agora a 14 de abril e este código vem operar uma reforma significativa no sistema jurídico tributário no que diz respeito aos benefícios fiscais. O trabalho que foi levado para a produção deste código foi orientado em duas perspectivas. A primeira, que era de reduzir a dispersão que existia hoje na nossa ordem jurídica sobre benefícios fiscais, porque tínhamos muitas legislações avulsas que tratavam de matérias relacionadas aos benefícios fiscais que tornavam o sistema complexo. Quem quisesse saber quais são os benefícios fiscais que nós temos na nossa ordem jurídico-tributária, teria que procurar por um conjunto de diplomas para poder tentar identificar esses benefícios. Faziam um esforço muito grande e desnecessário. Daí a necessidade do Código dos Benefícios Fiscais procurar compilar todos esses benefícios num único documento, tornando assim o regime dos benefícios fiscais mais simples e coerente. Uma outra dimensão do trabalho que foi levado a cabo na produção do Código de Benefícios Fiscais foi de, neste código, introduzirmos alguns benefícios fiscais que entenderem de todo importante para o empresariado nacional, para as famílias e para a sociedade no seu todo. Por exemplo, da criação de empregos, a criação de estágio profissional, estamos a falar de benefícios fiscais para a formação profissional, benefícios fiscais para as zonas francas. Então, tínhamos na nossa ordem jurídico-tributária benefícios fiscais para as zonas francas, agora temos um capítulo dedicado aos benefícios fiscais para as zonas francas. Ex novo, aqui os benefícios fiscais para o regime contratual do investimento privado. Temos para a reorganização e reestruturação empresarial, que é muito importante. Temos também aqui benefícios fiscais à capitalização das empresas, das cooperativas, ao mecenato. Portanto, temos aqui uma série de benefícios fiscais no Código de Benefícios Fiscais que são novos, não existiam e que vão criar um grande impacto na vida das empresas, na vida das famílias e, no geral, na vida de cada um dos cidadãos contribuintes. Essencialmente, compilou os benefícios fiscais que se encontravam espalhados, dispersos em vários diplomas legais e, num segundo momento, criou alguns benefícios fiscais novos que terão certamente um impacto positivo muito grande na nossa ordem econômica, também social e jurídica. Doutor Nuno Chaves, vamos começar por olhar para o regime de isenção da lei. Quem está isento desta lei e porquê? As isenções que o Código contempla, por exemplo, para o efeito do mercado regulamentado, mercado de capitais, nós temos isenções atribuídas aos organismos de investimento coletivo, tão isento de qualquer outro imposto que tribute o rendimento e o patrimônio, exceção do imposto industrial, que ficam sujeitos a uma taxa benéfica. Portanto, os organismos de investimento coletivo são apenas tributados em imposto industrial, estando isentos de todos os outros impostos que tributem o rendimento ou o patrimônio. Da mesma forma, ainda que fundos de investimentos, os participantes do fundo de investimento, quando recebem o seu rendimento, estão isentos do imposto sobre aplicação de capital que se aplica a estes rendimentos. O mesmo racional aplica-se a fundos de pensões,
pensões. Os fundos de pensões, até bem recentemente, na nossa ordem jurídica, estavam sujeitos à tributação nos termos gerais. Atendendo o impacto que esses fundos de pensões desempenham no nosso sistema econômico e social, achou-se por bem, no Código dos Benefícios Fiscais, dar-lhe um tratamento próximo àquele que já vinha sendo atribuído aos organismos de investimento coletivo. Nesse sentido, os fundos de pensões, também eles beneficiam de algumas isenções em sede do imposto sobre a aplicação de capitais. Os fundos de pensões, relativamente ao rendimento que têm das aplicações que fazem, também estão isentos do imposto sobre a aplicação de capitais. Em termos de isenção, ainda podemos chamar aqui a isenção que é atribuída às entidades, pessoas coletivas com sede ou direção efetiva no território nacional, que distribuam dividendo a outros sujeitos passivos de imposto industrial que tenham aqui sede de direção efetiva e que possuam na estrutura societária a entidade que distribua lucro, participação igual ou superior a 25% num período superior a 1 ano. Portanto, essas entidades, quando recebem dividendos, também estão isentos do imposto sobre a aplicação de capitais. Portanto, há outras isenções que também do âmbito aduaneiro, por exemplo, atribuída na importação de equipamentos necessários à mobilidade de pessoas com deficiência. Portanto, essas pessoas, quando procederem à importação de equipamentos necessários para a sua mobilidade, estarão isentos da tributação dos direitos aduaneiros. Por exemplo, o regime das zonas francas, as empresas que funcionam nas zonas francas também estão isentos do imposto sobre a aplicação de capitais relativamente aos dividendos obtidos a partir da distribuição de lucros que essas empresas têm no exercício de atividades aí nas zonas francas. Mas esta isenção, doutor, é só para as empresas, só para entidades coletivas ou singulares também, na repartição de dividendos. Eu, enquanto particular, posso ser sócia de uma entidade e se já estiver acima de 1 ano, esta minha participação, também fico isento do imposto sobre a aplicação de capitais? Não. Isto se aplica a contribuinte pessoa coletiva. Estamos a falar da isenção do IAC aplicável àquelas entidades que detenham participação social numa outra empresa angolana e que essa participação social seja igual ou superior a 25%. Então, só as pessoas coletivas é que estão isentas desta tributação. Então, doutor, quando respondeu à primeira pergunta, vocês compilaram todos os benefícios fiscais dos vários códigos neste único, porque essa dos benefícios das entidades coletivas em sede de IAC já constava do próprio código do IAC, de Imposto sobre a Aplicação de Capitais. Foi revogado no código do IAC e passou então a constar dos benefícios fiscais? Foi exatamente isso que aconteceu, por isso é que eu tive o cuidado de dizer na parte inicial que o Código de Benefícios Fiscais, na sua elaboração, respeitou 2 princípios. Um que era de compilar os benefícios que já se encontravam em vigor no nosso sistema jurídico tributário, mas em vários diplomas. Um deles é exatamente este que acabamos de abordar. E outro trabalho, outra dimensão dos trabalhos levados a cabo para a codificação dos benefícios fiscais foi a criação de alguns benefícios fiscais ex-novo que, pela sua importância, não poderiam deixar de estar consagrados já neste Código de Benefícios Fiscais, que não é um código já fechado, vai continuar a observar nos próximos tempos algumas melhorias, mas não na perspectiva de recuo ou de criar incertezas relativamente aos benefícios já criados, então na perspectiva de ver quais são os outros benefícios fiscais que nós poderemos trazer para o Código dos Benefícios Fiscais. E nós tínhamos no Código do IAC para a distribuição de dividendos a pessoas coletivas nacionais que tinham mais de 25%. Trouxemos, de fato, esse regime para o Código dos Benefícios Fiscais, mas introduzimos aí mais um requisito para que o beneficiário pudesse usufruir dessa isenção, que é a necessidade da entidade que distribui o dividendo ter o seu capital admitido à negociação no mercado regulamentado. Portanto, só as empresas que têm o capital cotado em bolsa, admitido à negociação no mercado regulamentado, é que poderão agora beneficiar desse regime de isenção do IAC na distribuição de dividendo a outras pessoas coletivas nacionais, empresas sujeitas ao capital social, participação igual ou superior a 25% mais de 1 ano. Então temos aqui uma boa nova, uma alteração pertinente. Anteriormente era para todos, agora está restrito às entidades que estão associadas ao mercado de capitais. É uma iniciativa que vai promover o desenvolvimento do mercado de capitais, a Bolsa de Valores em Angola, e que nos parece ser todo importante porque vai permitir o real funcionamento do mercado das ações, porque até então nós, em sede da BDIVA, o que temos estado a ver é que o mercado que funciona é o mercado das obrigações
ações, e o mercado das ações tem estado um pouco parado desde que a Bodiva foi instituída. Essa iniciativa do legislador visa aumentar o mercado das ações. Até porque estas entidades, os rendimentos sujeitos a IAC, eles já tinham um benefício em sede de imposto industrial, porque é um rendimento sujeito a IAC. Agora, para estar isento do IAC, tem que estar em bolsa, tem que estar a negociar o mercado de capitais. É isso que está a dizer. Quem recebe ou quem distribui? Quem distribui. Quem distribui é que deve estar. Se não estiver, deve então fazer a retenção do IAC do seu associado. Exatamente. Muito bem. Está cá devidamente esclarecido este ponto, doutor. Que benefícios fiscais existem para os rendimentos decorrentes de instrumentos negociados em mercado regulamentado? Os benefícios fiscais para o mercado regulamentado, grosso modo, são aqueles que estão no Código de Imposto sobre a aplicação de capitais, que atribui uma redução da taxa em 50%. Os rendimentos normais, tributáveis em sede de imposto sobre a aplicação de capitais, esses rendimentos são tributados a taxa de 10% ou 15%, conforme a secção a que estiver adstrito. Mas os rendimentos distribuídos por entidades admitidas em negociação em mercado de capitais e aos beneficiários dessas remunerações que têm a sua participação negociada em mercado regulamentado, essas participações são tributadas a taxa reduzida na ordem de 50%. Os benefícios fiscais para o mercado regulamentado continuam a estar previstos no Código de Imposto de Aplicação de Capital e há aí uma perspectiva de redução da taxa de IAC em 50%. Aqui no Código dos Benefícios Fiscais temos essencialmente dois benefícios fiscais aos instrumentos admitidos em negociação em mercado regulamentado. Primeiro dita que os lucros, seja qual for a sua natureza, espécie, designação, atribuídos aos sócios ou acionistas das sociedades comerciais ou civis de forma comercial, bem como o repatriamento de lucros imputáveis a estabelecimentos estáveis de não residente no país, referente a participações sociais que se encontrem à negociação do mercado regulamentado angolano, beneficiam de uma redução de 50% da taxa de imposto sobre aplicação de capitais. Portanto, este é o primeiro benefício que temos aqui no Código dos Benefícios Fiscais, mas até na lei que aprova o Código do que o próprio Código. E depois temos outro benefício fiscal que tem que ver com a isenção do IAC para aquelas situações em que a entidade que distribui os dividendos tem o seu capital admitido em negociação em mercado regulamentado e o beneficiário seja uma pessoa coletiva com sede de eleição efetiva em Angola e que detenha na sua estrutura de capital social uma participação igual ou superior a 25% durante o ano. Portanto, para o mercado, os instrumentos admitidos em negociação em mercado regulamentado são esses benefícios fiscais, o que não se confunde com os benefícios fiscais atribuídos ao sistema financeiro de capitais, como benefícios fiscais atribuídos aos organismos de investimento coletivo, os ICES e os fundos de pensões, daí em diante. Portanto, são duas realidades diferentes. Já andamos aqui a elencar várias situações novas deste diploma e algumas já conhecidas de anteriores diplomas ou que constam dos respectivos códigos. Que legislação é revogada ao abrigo do surgimento da lei que aprova os benefícios fiscais? Existe uma lista de muitos que foram revogados com o surgimento desta. Quais são, por favor? Existe sim uma lista de diplomas que foram revogados, mas aqui não é tanto revogação, é mais derrogação, porque esses diplomas continuam em vigor, só a parte relativa aos benefícios fiscais é que foram revogadas. É importante fazer-se aqui essa ressalva, porque muitas pessoas estão a entrar em pânico, em desespero, a julgar que alguns diplomas importantes para o nosso sistema fiscal e econômico foram revogados. Portanto, não foram revogados os diplomas, foram apenas revogados os benefícios fiscais constantes de alguns diplomas que passamos a citar. A lei que aprova o Código dos Benefícios Fiscais prevê a revogação dos benefícios fiscais que contrariem o Código dos Benefícios Fiscais, primeiro, e os benefícios fiscais presentes, que até então encontravam-se previstos nos seguintes diplomas. Temos o diploma 13/2 de 15 de outubro, que é a lei dos antigos combatentes deficientes de guerra. A lei continua em vigor, mas o benefício que tínhamos nessa lei, benefícios fiscais, é que foram revogados porque foram transportados para o Código dos Benefícios Fiscais. A lei dos antigos combatentes sofreu aqui uma pequena derrogação na parte relativa aos benefícios fiscais. A lei 14.3, lei do fomento do empresariado nacional angolano, sofreu também uma pequena derrogação na parte relativa aos benefícios fiscais. A lei 3/6 de 18 de janeiro, que é a lei das associações ambientais, também sofreu aqui algumas derrogações na parte relativa aos benefícios fiscais ambientais, que estão também hoje no Código dos Benefícios Fiscais. A lei 3011, lá está, que é a lei das micro
micro, pequenas e médias empresas também sofreu uma pequena derrogação na parte relativa aos benefícios fiscais, sendo que os benefícios fiscais às micro, pequenas e médias empresas estão hoje previstos nos códigos dos benefícios fiscais, tal como nós tínhamos na lei das micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, o que se fez aqui é apenas uma transposição do regime fiscal que nós tínhamos nesta lei para o Código dos Benefícios Fiscais. Houve também aqui uma pequena derrogação na Lei 6/12, que é a Lei das Associações Privadas, que também previa alguns benefícios fiscais, e relativamente a esta parte, nós, o legislador fez aqui uma pequena alteração, derrogação desta lei. Temos também a Lei 8/12, de 18 de janeiro, que é a Lei do Mecenato, uma lei também muito importante para o espírito de liberalidade, para o espírito altruísta. Portanto, essa lei também sofreu aqui uma pequena derrogação na parte relativa aos benefícios fiscais, porque agora estão regulados no Código dos Benefícios Fiscais. Portanto, temos aqui também a Lei 10/12, que é a Lei dos Financiamentos dos Partidos Políticos, que também previa alguns benefícios fiscais aos partidos políticos, que foram derrogados, porque não fazia sentido que tivessem nessa lei também com algumas adaptações pequenas que estão agora contidos no Código dos Benefícios Fiscais. Temos também a Lei 21/12, que é a Lei das Pessoas com Deficiência. Essa lei também previa alguns benefícios fiscais e nós retiramos esses benefícios fiscais dessa lei e colocamos no Código dos Benefícios Fiscais. Uma das leis que também sofreram algumas alterações é a Lei do Investimento Privado, a Lei 10/18. Essa lei também sofreu uma pequena derrogação. A parte relativa aos benefícios fiscais foi retirada e colocada no Código dos Benefícios Fiscais. E abogou-se a linha A do número 1 do artigo 13 do Código de Imposto sobre Aplicação de Capitais. Estamos a falar daquela norma que estabelecia a isenção do imposto sobre aplicação de capitais para os dividendos distribuídos por uma entidade com sede de direção efetiva em Angola, tanto quando procede essa distribuição a favor de uma outra entidade com sede ou direção efetiva em Angola e que detenha na sua estrutura de capital mais de 25% por um período superior a um ano. São essas as leis que sofreram algumas derrogações com a entrada em vigor do Código dos Benefícios Fiscais. Muito bem, doutor. Então, em sede da Lei 30, que é a lei do INAPEN, também ainda tem algumas divulgações, esta lei, as microempresas são classificadas como sendo todas aquelas cujo volume de negócio é até $250 mil ano. $250 mil ano, a própria lei diz que elas estão sujeitas a 2% a serem pagos todos os meses em sede de imposto social por conta. $250 mil ano, hoje, o câmbio que temos, vai dar em 100 e tal milhões de kwanzas. Em sede de IVA, acima de 10 milhões, já é regime simplificado do IVA. Está sujeito a IVA sobre os recebimentos 7%. Uma entidade certificada pelo INAPEN, certificada como sendo uma micro, e tenha volume de negócio acima de 10 milhões, paga o imposto social por conta 2% mais o IVA 7% sobre os recebimentos. Vão estar a pagar 9% e não 2%, conforme diz a certificação do INAPEN. O 2% do imposto especial por conta para as microempresas é relativo ao imposto sobre rendimento, tanto imposto industrial. Para efeitos de tributação, esse imposto industrial, as microempresas continuam com esse regime benéfico de tributação à taxa de 2% e não a taxa de 25%, que é a taxa geral de tributação em sede do imposto industrial. Portanto, para efeitos do IVA, que é o imposto sobre consumo, não o imposto sobre rendimento, a regra é esta que temos no Código do IVA, que veio aqui, digamos assim, alterada pela lei que aprova o Orçamento Geral do Estado e que estabeleceu que estão excluídos do âmbito do IVA as entidades que tenham um rendimento até 10 milhões de kwanzas. Acima de 10 milhões de kwanzas estão no regime simplificado do IVA, tanto 10 milhões de kwanzas até ter o rendimento que é regime simplificado, são 300 milhões de kwanzas, então as entidades que têm rendimentos igual ou até 300 milhões de kwanzas estão no regime simplificado. Acima de 10 milhões de kwanzas até 300 milhões de kwanzas é o regime simplificado. Então, abaixo de 10 milhões de kwanzas, nós estamos a falar do regime de não sujeição, digamos, de exclusão do IVA. Todas as empresas que estiverem acima desse valor, de 10 milhões de kwanzas, estão naturalmente sujeitos ao regime simplificado do IVA, que serão tributados à taxa de 7%. E mais os dois do especial por conta. Mas os dois do especial por conta são relativos
relativos ao imposto sobre rendimento. É aqui esta grande complicação. Eu faço essa pergunta ao doutor porque é mesmo uma preocupação pertinente, porque volta e meia os colegas vão dizendo nos grupos profissionais em que estamos, não pode, eu estou certificado e o meu imposto é só 2%, e eu estava isento de imposto de selo e isento de consumo, por que eu vou agora tributar 7% de IVA? Quer dizer, eu que estava habituado a pagar 2%, agora vou pagar 9%, o 2 mais o 7%. Está cá o doutor Nuno Chaves, da Administração Geral Tributária, ele que é do Gabinete Jurídico, a deixar aqui este ponto bem esclarecido. O 2% em sede de imposto de rendimento, o IVA é sobre consumo, por isso as empresas que tiverem certificadas como sendo micro, cujo seu volume de negócio é acima de 10 milhões, vão encontrar para frente o IVA 7% sobre os recebimentos. Muita atenção com relação a este ponto, caros membros da CPCA, senhores empresários, muita atenção, até do Mochico, doutor Nuno, veio o alerta, veio o grito de socorro, não pode, nós somos do 2, este novo veio de onde? Então está aqui um esclarecimento pertinente, doutor, o nosso muito obrigado por esse detalhe aqui bem frisado para todos nós nos situarmos. Fazer só aqui um reparo, porque é importante que a informação fiscal chegue com alguma qualidade aos contribuintes, aos ouvintes. Os contribuintes que estão enquadrados no regime simplificado do IVA são aqueles que têm um volume de faturação anual igual ou superior a 350 milhões de kwanzas. Até 10 milhões de kwanzas é o regime de exclusão. Aquelas entidades que têm um volume de negócio igual ou inferior a 350 milhões de kwanzas estão enquadrados no regime simplificado do IVA. Tanto de 10 a 350 milhões de kwanzas, regime simplificado. De 350 para cima é o regime geral do IVA. Em que casos é que há impedimento do reconhecimento dos benefícios fiscais? Prevê de forma genérica a condição para que se reconheça benefícios fiscais a existência de situação tributária regularizada, ou seja, só se deve reconhecer benefícios fiscais a entidades, aos sujeitos passivos que têm a sua situação tributária regularizada. Entende-se que o contribuinte tem a situação tributária regularizada quando não tenha deixado de cumprir com as suas obrigações tributárias ou existindo uma paralisação do cumprimento da obrigação tributária não seja superior a 1 ano. Nos casos em que o contribuinte tem uma dívida e está em contencioso com a Administração Geral Tributária, o fato de ter essa dívida e essa dívida está há mais de 1 ano não significa que o contribuinte tenha a situação tributária não regularizada se o contribuinte tiver deduzido uma reclamação administrativa que tenha interposto recurso hierárquico ou procedido uma impugnação ou oposição judicial, mas que tenha prestado garantia para que essas execuções tenham efeito suspensivo. Portanto, só quando há prestação de garantia é que o contribuinte que tem um litígio ou que está em contencioso com a Administração Geral Tributária não é considerado como um contribuinte com situação tributária irregularizada. Para efeito de reconhecimento dos benefícios fiscais, os contribuintes têm que ter situação tributária regularizada e não ter dívida com o sistema de segurança social. Se é para ter um benefício, tem que estar organizado, não pode ser um desorganizado, obviamente, não é? Claro. Doutor, vamos chamar o nosso intervalo. Já estamos a falar há 30 minutos com os nossos ouvintes. Quem sintonizou agora, LAC 95.5, está no ar o Contas na Hora, a edição 213. Temos em estúdio a Administração Geral Tributária, na pessoa do doutor Nuno Chaves, que é técnico do Gabinete Jurídico da AGT. Estamos aqui a detalhar o Código dos Benefícios Fiscais. Que benefícios fiscais teremos? De que forma vamos conseguir ter acesso a esses benefícios? É o que o doutor Nuno Chaves veio cá dizer para o nosso público ouvinte. Voltamos já, é o momento do nosso intervalo. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje
acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE, confiança no futuro. Caro ouvinte, é a edição 213 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. O nosso tema hoje são os benefícios fiscais de uma lei que recentemente toda a gente andou a receber em várias partilhas. É do dia 14 de abril, uma lei pertinente no dia a dia da vida das empresas, das famílias, e temos em estúdio a AGT, Administração Geral Tributária. Eu digo sempre, eu gosto ter a AGT em estúdio, porque quando temos a AGT ficamos em silêncio para ouvir a aula. O doutor já esteve aqui a mencionar em que caso é que há impedimento do acesso aos benefícios fiscais. Já agora, de que forma será feita a fiscalização dos benefícios fiscais? A fiscalização dos benefícios fiscais será feita pela Administração Geral Tributária, o órgão competente para fiscalizar os benefícios fiscais, se as entidades continuam a respeitar os pressupostos que estiveram na base da sua atribuição. Para efeito da lei do investimento privado, micro, pequenas e médias empresas, zonas francas, há aqui uma articulação entre as entidades que gerem esses setores e a Administração Geral Tributária, no sentido de, em conjunto, fazerem uma fiscalização mais eficiente. Aqui a obrigação de fiscalização específica para esses setores, em que o Fisco, a IPEX, a INAPEN e a entidade gestora da Zona Franca poderão, em conjunto, fazer as fiscalizações dos benefícios fiscais relativos às zonas francas, ao investimento privado, às pequenas e médias empresas. Portanto, há aqui essa obrigação que vai incidir sobre as entidades que usufruem de benefícios fiscais. Aliás, o próprio Código dos Benefícios Fiscais vem mesmo estabelecer de forma categórica isto: as entidades que beneficiem dos benefícios fiscais ficam sujeitas aqui à fiscalização da Administração Geral Tributária. E mais, essas entidades passarão a ter uma obrigação declarativa específica relativamente aos benefícios fiscais, porque o Código dos Benefícios Fiscais prevê a existência de um modelo próprio de declaração dos benefícios fiscais como uma forma eficiente de fiscalizar os benefícios fiscais e de controlar a despesa fiscal. Muito bem. E em que casos decorre a extinção dos benefícios fiscais? Os benefícios fiscais, pela sua natureza, são temporários, transitórios e excepcionais. Por norma, os benefícios fiscais extinguem-se por caducidade, por decurso do prazo que foram concedidos, e por revogação. Além da extinção por caducidade e revogação, temos a possibilidade dos benefícios se extinguirem de acordo com o que for clausulado nos contratos fiscais, contratos que concedem benefícios fiscais. Mas, por norma, em termos abstratos, gerais, os benefícios fiscais extinguem-se por caducidade e por revogação. Dá nota aqui que a revogação não é feita de forma arbitrária, revoga-se apenas os benefícios fiscais em situações e circunstâncias previstas na lei, e, em muitos desses casos, os benefícios fiscais concedidos não ficam prejudicados pela revogação, ou seja, se me foi atribuído um benefício fiscal de 5 anos e no terceiro ano o benefício é revogado, a lei revoga o benefício fiscal, significa que eu vou usufruir o meu benefício fiscal até o termo do prazo que me foi concedido. Daí para frente aquele benefício deixa de existir. Portanto, a revogação não coloca em causa a segurança e a certeza jurídica que estão impregnados na atribuição dos benefícios fiscais. Muito bem. Doutor, quais as obrigações declarativas no âmbito dos benefícios fiscais? Existem obrigações declarativas? Como é que isso vai funcionar? Existe sim. Eu há pouco disse que o Código dos Benefícios Fiscais prevê um modelo específico para a declaração dos benefícios fiscais, e há aqui uma nota muito importante. Os contribuintes pensam que pelo fato de estarem isentos da tributação do imposto, eles também estão dispensados do cumprimento da obrigação declarativa, não? Porque realmente há uma confusão, e esta confusão é desde sempre. A minha empresa não faz nada, então não tenho que dizer nada da Administração Geral Tributária. Eu não vendi, não paguei salário, porque é que eu estou a ser penalizado? Se a minha empresa nunca vendeu nada. Doutor, por favor, qual é então a diferença da obrigação contributiva e da obrigação declarativa? Em sede de obrigações fiscais, existem essas duas que são muito importantes e que há sempre muita confusão. Quando
quando é que eu estou perante a obrigação declarativa e quando é que não, e quando é que estou perante a obrigação contributiva e também quando é que não. O cumprimento da obrigação declarativa não é nenhuma penalidade. Portanto, os contribuintes estão obrigados a essa obrigação declarativa. Só quando o contribuinte não cumpre com essa obrigação declarativa é que é eventualmente penalizado porque comete uma transgressão fiscal. Em termos de diferença, nós temos a obrigação de pagamento, que é aquela que, no fim do dia, o contribuinte realiza, tendo operações ativas que geraram rendimentos, aplicou a taxa do imposto, deve entregar o imposto à Administração Geral Tributária. A isto nós chamamos de obrigação principal, que é a obrigação de pagamento do imposto. Tem rendimento, foi tributado, depois da tributação, deve entregar este imposto aos cofres do Estado. Essa aqui é a obrigação de pagamento. Ao lado dessa obrigação de pagamento, nós temos as obrigações declarativas, que são obrigações que permitem ao fisco ter uma visão geral sobre aquelas que foram as operações realizadas pelos sujeitos passivos e por aquelas entidades com as quais o sujeito passivo se relacionou. Portanto, as obrigações declarativas não servem apenas para aferir a forma como o contribuinte desenvolveu a sua atividade ou os atos que praticou para obter um rendimento. As obrigações declarativas servem também para o fisco ter uma visão geral sobre os parceiros do sujeito passivo. Portanto, é uma forma que o sistema fiscal tem para fiscalizar de forma indireta outros operadores econômicos que se relacionam com os contribuintes. Portanto, estando isento do pagamento, da obrigação de pagamento do imposto, o contribuinte mantém a obrigação de apresentar as suas declarações. E assim, porque o fato de estar isento não significa não estar sujeito ao imposto. Só quem está sujeito ao imposto é que pode estar dele isento, mas o fato de estar isento não significa que deixou de estar sujeito. Continuando estando sujeito, deve cumprir com as demais obrigações que o imposto lhe impõe. Doutor, então voltamos às obrigações declarativas no âmbito dos benefícios fiscais. Os contribuintes reservam a sua obrigação declarativa. O artigo 7º do Código dos Benefícios Fiscais prevê que a concessão de benefícios fiscais previstos na presente lei não afasta o seu beneficiário do cumprimento das suas obrigações declarativas previstas no Código Geral Tributário em outros diplomas legais, e mais, diz que os titulares dos benefícios fiscais devem apresentar um modelo de declaração de benefícios fiscais que vai ser aprovado nos próximos dias, em que o contribuinte vai, nesse modelo específico, fazer referência a todos os benefícios fiscais que usufruam. Para que essa obrigação específica de declaração. Então, quais os benefícios fiscais relativos à criação de emprego, estágio e formação profissional? É mesmo muito importante até para os contabilistas, porque os contabilistas que têm empresas de contabilidade e fiscalidade, volta e meia têm estagiários nos gabinetes. Estão sempre a dar formação profissional, estão sempre a receber estagiário e a criar emprego, o primeiro emprego em muitos casos. Doutor, que boa nova temos em sede do diploma dos benefícios fiscais. O Código dos Benefícios Fiscais, não estando alheio aos fenômenos econômicos e sociais, identificou efetivamente a existência de um nível preocupante de desemprego e dificuldade ao acesso ao estágio profissional. Então, criou aqui no Código alguns benefícios fiscais que poderão certamente promover a criação de emprego e estágio profissional, bem como a formação profissional. O Código dos Benefícios Fiscais estabelece que as entidades que criarem emprego poderão deduzir na sua matéria tributável uma certa percentagem do salário mínimo nacional ou um determinado montante do menor salário da função pública. E como é que se processa isto? Para efeito da atribuição de benefícios fiscais à criação de empregos, o Código utilizou a tabela que nós temos, não é propriamente uma tabela, mas temos aqui uma divisão do país em zonas de investimento. Temos a zona A, a zona B, a zona C e a zona D. Portanto, já era assim na lei das micro, pequenas e médias empresas e na lei do investimento privado, continua sendo assim no Código dos Benefícios Fiscais. Na zona A, por exemplo, onde encontramos a província de Luanda e os municípios sedes da província da Huila e de Benguela e o município de Lubito, nós temos os seguintes benefícios fiscais para a criação de emprego nessas zonas. O Código prevê que a criação de benefícios fiscais na zona A
e B dá lugar ao direito de a entidade que criou esses postos de trabalho deduzir por cada posto de trabalho criado 3 vezes o menor salário da função pública. Ou seja, se eu crio um posto de trabalho em Luanda, o menor salário da função pública deve estar em 31 mil kwanzas. Eu, no momento de apuração do meu rendimento tributável, vou considerar como custo 3 vezes o menor salário da função pública calculado mensalmente, que significa que por ano, por cada posto de trabalho criado, o empresário terá a possibilidade de deduzir perto de 1 milhão de kwanzas, porque 3 vezes o menor salário da função pública é calculado mensalmente, num mês 3 vezes, é 31 mil kwanzas, portanto, vezes 12, isso dá perto de 1 milhão de kwanzas. Portanto, cada posto de trabalho criado em Luanda, que dure pelo menos 6 meses, dá direito a esse benefício fiscal. E quando o posto de trabalho dura 1 ano, estamos a dizer que a entidade que criou esse um posto de trabalho terá o direito a deduzir sua matéria coletável perto de 1 milhão de kwanzas. Imagina então se criar em Luanda 2 postos de trabalho, vai poder deduzir num ano 2 milhões de kwanzas. Isso é uma boa nova, doutora. De fato é uma boa nova porque o sistema fiscal não pode estar alheio a esses problemas de caráter social que afetam a produtividade das empresas, das famílias e estabilidade do sistema econômico lato sensu. Portanto, o desemprego cria desequilíbrio no sistema econômico e há necessidade aqui de se criar algumas medidas que, promovendo a não arrecadação de receita, permite alcançar outros objetivos de caráter econômico que são de todo fundamentais para o desenvolvimento do país. Portanto, a não arrecadação de receita é aqui compensada pelo desenvolvimento do sistema econômico do país. E tem mais, portanto, estamos a falar de vezes do menor salário da função pública apenas para os empregos criados em Luanda, para as províncias localizadas na zona B do investimento de micro, pequena e média empresa. Portanto, esse benefício é elevado a dobro, 6 vezes o menor salário da função pública. Quando o emprego foi criado, por exemplo, em Cabinda, na Lunda Norte, na Lunda Sul, no Chico, no Cunene, tem direito a deduzir 6 vezes o menor salário da função pública por posto de trabalho criado. Por cada funcionário. Por exemplo, esta lei entrou imediatamente em vigor na data da sua publicação, que é 14 de abril. Quem empregou em maio 2 funcionários, quem tiver na sua empresa contratos com data de maio, já se vão beneficiar, já vão poder deduzir da sua matéria coletável 2 milhões, porque são 2 funcionários. Isto para os de Luanda. Os de Luanda, diga-se para os empregos criados na zona A e B. Doutor, pode exemplificar aqui que área é considerada zona A e zona B? Na zona A nós temos a província de Luanda, os municípios sedes da província da Huila e de Benguela e de Lubito. Portanto, estes são as zonas do país que estão enquadradas na zona A. Na zona A, muito bem. Nós temos uma província e 3 municípios, porque Luanda, que é uma província, sim, e o município sede de Benguela, Huila e o município de Lubito são zonas que estão minimamente desenvolvidas. Portanto, aí a necessidade de incentivos fiscais não é tanto quanto se verifica no Cunene, por exemplo, no Cubango. Juntou-se essas zonas do país num único sítio, do ponto de vista daqui da organização legislativa. E na zona B, nós temos a província de Beni, a província de Bié, Amib, os restantes municípios da província de Benguela, os restantes municípios da província da Huila estão enquadradas na zona B. Na zona C nós temos as províncias do Cubango, Cunene, Lunda Norte, Lunda Sul, a província de Malange, Mochico, Uís e Zai. Portanto, essas províncias estão incluídas na zona C. E na zona D do investimento privado está sozinha a província de Cabinda. Os empregos criados para a zona A tenham aquele benefício de poderem deduzir 3 vezes o menor salário da função pública, calculado mensalmente, que poderia dar no mês perto de 1 milhão de kwanzas. Isso para os empregos criados na zona A e na zona B. Na zona C e na zona D tem um benefício maior, que é a dedução de 6 vezes o menor salário da função pública, o que dará no ano para cada posto de trabalho perto de 2 milhões de kwanzas. Mas lá está, para que as empresas possam beneficiar desse benefício fiscal, esses postos de trabalho têm que durar pelo menos 6 meses, e sendo que quando não dura 1 ano,
o benefício é calculado mensalmente. Se ficar a trabalhar 4 meses ou 5 meses, não se aplica o benefício fiscal. Tem que ser um mínimo de 6 meses. Não se aplica se não verificarmos que esses trabalhadores, quando estejam na empresa com um período igual ou superior a 6 meses, não sofreram os necessários descontos para a segurança social. Ou seja, os descontos para a segurança social é que nos vai permitir ter um indício da duração do trabalhador na empresa. Então, se só descontou 5 meses, significa automaticamente que o emprego não durou mais de 6 meses. Portanto, não tem direito a esse benefício. Benefício. Os benefícios fiscais que nós previmos para a criação de emprego na zona A e B, C e D, são elevados a dobro quando quem ocupa esse posto de trabalho é uma mulher. Há aqui essa discriminação positiva para fomentar o emprego no feminino. Exatamente. Se a empresa estiver na zona A e empregar 2 senhoras, este benefício de 1 milhão passa a 2 por cada senhora empregada? Exatamente. Vamos empregar muitas senhoras. É aqui a demonstração que o nosso sistema fiscal está alinhado para ser cada vez mais amigo do contribuinte e para resolver, dentro do possível, alguns problemas sociais e econômicos que o país... Mas não vamos criar aqui um problema, doutor? As empresas não contratarem os homens, os rapazes? Não vai acontecer isso de maneira alguma. Para corrigir aqui as desigualdades que existem no acesso ao mercado de trabalho, normalmente as empresas têm a tendência de contratar homens por razões que não são plausíveis. Para corrigir aqui essa desigualdade, há este benefício fiscal que vem aqui garantir algum equilíbrio no acesso ao emprego entre os homens e as mulheres. Doutor, o mundo está em transição energética. Quais os benefícios fiscais ligados à produção e utilização de energias renováveis? O Código dos Benefícios Fiscais também cuidou de tratar de benefícios fiscais de caráter ambiental. Nós também temos compromissos ambientais internos e internacionais que foram aqui assumidos pelo Estado angolano e nessa senda o Código dos Benefícios Fiscais não poderia deixar de tratar de algumas matérias relacionadas com a transição energética. E dentre os benefícios fiscais que nós temos para a promoção e proteção do ambiente, nós temos, por exemplo, a redução em 50% dos direitos aduaneiros aplicáveis na importação dos veículos elétricos. Portanto, os veículos elétricos são veículos carbonicamente neutros, não poluem o meio ambiente e a sua utilização é aconselhável a todos os níveis. Então, nós aqui temos, a partir dessa redução em 50% dos direitos aduaneiros, a possibilidade de promover e facilitar a entrada no país de veículos elétricos, na ordem de 50% dos direitos aduaneiros aplicáveis na importação de veículos. E mais, para efeito de imposto sobre veículos motorizados, os veículos elétricos também beneficiam de uma redução em 50% da taxa de imposto aplicável aos veículos elétricos. E temos mais benefícios fiscais de caráter ambiental, e esses benefícios são relativos à produção e utilização de energia renovável. Os imóveis que sejam destinados e afetos à produção de energia a partir de fontes renováveis estão sujeitos à redução da taxa do imposto industrial sobre a detenção na ordem de 50%. E na aquisição desses imóveis, portanto o IP na transmissão, será então de benefício da redução na ordem de 75% da taxa que incide sobre este fato tributário, que é a transmissão. Portanto, numa situação normal seria tributado com a taxa de 2%, mas sendo que o prédio se destina exclusivamente para a produção de energias renováveis, sendo do imposto predial sobre a transmissão, nós vamos aplicar uma redução da taxa na ordem de 75%. E ainda aqui, para efeito de produção de energias renováveis, nós temos para os sujeitos passivos do imposto industrial que se dediquem à produção e comercialização de energia a partir de fontes renováveis, a redução em 35% da taxa do imposto industrial, da taxa de liquidação final. Se for uma empresa que se dedica à produção de energia a partir de fontes renováveis, produção e comercialização, eu tenho esse benefício de redução da minha taxa de imposto industrial na ordem de 35%. Portanto, é aqui um incentivo à produção e comercialização de energia a partir de fontes renováveis. E tem mais, as empresas que se dediquem à produção e à comercialização de energia a partir de fontes renováveis têm ainda o benefício da redução da taxa do imposto sobre a aplicação de capitais na ordem de 60%. Se essas empresas fazem parte da societária de uma outra empresa e essa empresa estiver a distribuir dividendos e a empresa que estiver a receber dividendos, se for uma empresa que se dedica à produção e comercialização de energia a partir de fontes renováveis, terá
o benefício de redução da taxa de imposto sobre a aplicação de capitais que incidem sobre os dividendos na ordem de 60%, portanto, mais do que a metade. São esses benefícios fiscais que nós temos aqui para a proteção do ambiente. Muito bem, doutor. Estamos mesmo a chegar ao fim. Eu ia lhe pedir recomendações que queira deixar para as empresas e instituições no âmbito dos benefícios fiscais. E as empresas, as famílias, as pessoas singulares leiam o Código dos Benefícios Fiscais com alguma calma para que possam compreender que medida podem beneficiar de um tratamento fiscal mais benéfico ou privilegiado. E depois, aí onde encontrarem algumas dúvidas, algumas inquietações, não hesitarem em contactarem a Administração Geral Tributária para esclarecer essas dúvidas, para indicar o caminho adequado para ter então os seus benefícios fiscais reconhecidos ou materialmente atribuídos. Uma outra recomendação importantíssima é que os contribuintes mantenham a sua situação tributária regularizada, porque só a partir daí é que poderão, de forma rápida, usufruírem dessas vantagens fiscais que o Código dos Benefícios Fiscais prevê. É importante referir que esse Código dos Benefícios Fiscais veio efetivamente para resolver problemas bem identificados, problemas práticos. Um deles era exatamente essa dificuldade de conhecer e analisar os benefícios fiscais existentes na nossa ordem. Muito bem, doutor. Doutor Nuno, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade por ter estado aqui durante uma hora a conversar connosco em sede dos benefícios fiscais. São benefícios muito, muito importantes do dia a dia das empresas, benefícios muito, muito bons. É só seguirmos. Se já cumprem com as suas obrigações, já são elegíveis a concorrer para os benefícios fiscais. Falou aqui de uma declaração. Vamos ter uma declaração apropriada. Quando é que teremos acesso, doutor? Nos próximos dias, nós vamos então a fazer sair este modelo. Eu queria só, Cristina, dizer, portanto, o tempo é muito curto. Há aí outros benefícios fiscais muito importantes que infelizmente não conseguimos abordar, como os benefícios fiscais para a estágio profissional, que são muito importantes, os benefícios fiscais para a formação profissional. Os benefícios são muito bons, são aliciantes. O doutor Nuno Chaves não detalhou tudo, vai regressar porque vamos falar dos pontos que ficarem abertos ainda em sede deste benefício. E aqui assumimos o compromisso. Esta é a edição 213. Na edição 214, o doutor regressa e vamos dar continuidade aos benefícios fiscais do diploma de 14 de abril, que está em vigor já desde a data da sua publicação. Doutor, o nosso muito obrigado. Esperamos que regresse na próxima edição. Combinado, Cristina Silvestre. Muito bem, doutor. Continuação de boa semana laboral para si e agradecemos aqui a disponibilidade de sempre da Administração Geral Tributária. Eu gosto de ter em estudo a AGT. Quando a AGT chega, é aula garantida e tivemos aulas, percebemos melhor o que é isso de benefícios fiscais. Agora uma curiosidade, doutor. Trabalhou na contribuição destes benefícios? Nós, enquanto Administração Geral Tributária, preocupados com a criação de diplomas que deem resposta direta às necessidades da sociedade, demos os nossos subsídios para que o Parlamento pudesse fazer aprovar um diploma que fosse efetivamente ajustado ao nosso sistema fiscal e ao nosso sistema econômico. Portanto, a resposta é sim. Trabalhamos neste diploma na lógica de torná-lo mais simples, coerente e adequado para a gestão dos benefícios fiscais e das despesas fiscais também. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo por esta aula aqui em sede dos benefícios fiscais. Eu acho que a partir de hoje todos vão começar a fazer contas. Quem é que foi admitido depois de abril para estar enquadrado nestes benefícios e ter a segurança social pago, IRT pago, não dever nada à Administração Geral Tributária e no final do ano, por cada funcionário, zona A, se for senhor, já tem uma dedução fiscal da matéria coletável em sede de 1 milhão de kwanzas. E se for uma senhora, este 1 milhão passa para o dobro, 2 milhões. É importante só aqui dar um detalhe, que esse código veio para promover a criação de emprego e evitar o despedimento. O trabalho criado tem que ser líquido. A empresa não pode admitir 5 e despedir do mesmo exercício 5 pessoas. Aí não consideramos a criação de emprego. Portanto, para considerarmos a criação de emprego, nós consideramos os postos existentes no início do exercício e os postos existentes no fim do exercício. Portanto, a diferença
licença nós consideramos posto de trabalho criado, não é admitir 5 e despedir 5. Pois é, porque senão ia ser uma festa. Que bom, doutora. Deixa aqui um alerta muito importante, é para manter. Se eu tenho 10 funcionários, vou admitir mais 5, eu tenho que no final do ano ficar com 15 funcionários. E se tiver 15 funcionários, 1 milhão vezes 5 já vai dar 5 milhões e já fico a deduzir na minha matéria coletável em sede de imposto industrial. Isto dá um exercício interessante. Até a próxima edição, doutora, já vou montar um esquema com um exercício com os números todos e vamos voltar a falar neles. Está bem, doutora? Muito obrigada, caro ouvinte. Era a edição 213 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu tive em estúdio o doutor Nuno Chaves, ele que é técnico do Gabinete Jurídico da Administração Geral Tributária e veio aqui tratar o diploma sobre os benefícios fiscais. É um diploma novo, entrou em vigor em abril, está em produção a declaração que vamos usar em sede destes benefícios. Ele regressa na próxima edição porque não tratamos de tudo, mas já falamos de muitos pontos muito importantes, sobretudo a vantagem de dar emprego. Estamos eternamente gratos por esses alertas todos em sede deste diploma. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE. Confiança no futuro. Caro ouvinte, e assim chegamos ao fim da edição 213 do Contas na Hora. Já sabe, doravante, a hora 11 é a hora das contas aqui na LAC. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, direção de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.